Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 215, Aplicações Práticas de Radar, parte 1. Lembrando, antes de passar a bola para o meu amigo Gustavo Ferreira, no dia 6 de março, às 19h30, nós vamos ter o evento Radar Descomplicado. Nós vamos fazer um evento de mais ou menos aí umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas mais ou menos, em que nós vamos, em um dia, falar sobre conceitos e aplicações. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aplicações. Para quem está nos assistindo por vídeo, está correndo aqui embaixo o link de inscrição para o evento, que é geosensor.com.br/evento. E a gente vai colocar isso também na descrição do episódio para que você possa se inscrever. É um evento gratuito com emissão de certificado. E nesse dia a gente vai abrir a nova turma do PDI SAR, que é o nosso curso de processamento de imagens de radar de abertura sintética. O PDI SAR, que é um curso de extensão universitária com 90 horas aprovadas pelo MEC e com certificado de extensão universitária. Nós estamos abrindo essa turma, é a segunda vez que a gente faz um evento sobre radar descomplicado. O ano passado fizemos também quando lançamos esse curso, essa formação, e está aqui a inscrição, geosensor.com.br/evento. Se você nunca ouviu falar, se você não conhece radar, é uma oportunidade de você conhecer uma das áreas mais fascinantes do sensoriamento remoto, como o Gustavo Ferreira colocou no texto que ele nos brindou na semana passada, né, que foi o primeiro texto que foi para a nossa lista, falando desse mundo que é complexo, porém fascinante, que é o mundo do radar de abertura sintética. Aliás, nada melhor do que o Gustavo, que fez mestrado nessa área, está fazendo doutorado nessa área, né? E eu, que tenho uma vivência desde os anos 90, quando tive os primeiros contatos com dados SAR. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Fala aí, professor. Tudo certo? Bom, essa questão é bem interessante, né? Puxando um pouquinho para o texto lá, eu coloquei que, assim, realmente é complexo, né? As pessoas têm essa dificuldade, né? E até deixam um pouquinho o radar de lado, porque acham que, pô, é muito difícil e tal, e realmente é difícil mesmo. Agora, o que muda, né? Para quem está entrando nesse mundo é escolher o melhor caminho, tá? E o que a gente oferece aqui em termos de capacitações, de formações, de eventos, gratuitos ou não, é segurar na sua mão e ir junto com você nesse caminho e te indicar qual é o melhor caminho, inclusive. Como a gente fez agora na mentoria, né, com interferometria experiencial SAR para subsidência, usando o caso da Braskem como exemplo, né? Exatamente. Então a ideia é utilizar a internet como uma ferramenta, né, uma das mais importantes para a construção de conhecimento. E isso é o mais importante, sabe? Às vezes porque a gente já passou por esse processo. Exato. De não ter internet, então você tem que buscar num livro, mas aí às vezes você vai na biblioteca, só tem um livro, né, de um único autor. De radar, então, é difícil achar um, né? Então, assim, aí você vai estudar por aquilo, então muitas das vezes a forma com que aquela pessoa escreve não é tão clara, ou na maioria das vezes, é uma tradução que não é tão bem feita assim. E a gente já passou por tudo isso, né? Já lemos a maioria das obras, já estudamos pelos artigos, fizemos disciplinas lá no passado, né? Hoje em dia nós ministramos as disciplinas na universidade. Então, assim, a gente sabe quais são as dores, né, as principais, quando a pessoa acabou de entrar, quais são as lacunas, né, para a gente preencher, para você conseguir passar por esse caminho com um pouquinho mais de vigor, de força, porque realmente é complicado. Se fosse fácil, se fosse tranquilão,
todo mundo era especialista em radar. Exato. Né? E a gente vê o que? O contrário. Né? Exato. É muito raro você achar, assim, são pouquíssimos que têm esse conhecimento, e realmente é um mundo fascinante, estimulante, e a gente vai falar justamente sobre isso. Né? A gama de aplicações que a gente vai ter, tanto que a gente vai ter que dividir o episódio em duas partes. Né? Tem tanta aplicação, né, que a gente vai acabar dividindo esse episódio, mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessas aplicações dos dados, né, de radar, tanto no sentido da área em que você pode aplicar isso, né, a agricultura, a geologia, a geomorfologia, como também nas próprias soluções em si. Né? O que dentro da agricultura eu consigo, em termos de solução, de produto, utilizando os dados de radar. Né? Então, acho que isso é bem importante, e frisar esse ponto também da divulgação, do ensino dessa área, né, que é um dos maiores orgulhos nosso aqui, de conseguir construir uma cultura, né, em torno do radar, do aprendizado de radar. Né? Não é mais aquela coisa, a gente costuma ver muito uma abordagem introdutória. Beleza, acontece, é normal, mas acaba que as pessoas não evoluem muito. E a nossa ideia com o PDI-SAR foi, cara, a gente vai aprofundar o máximo em todos os assuntos que cobrem o radar. Né? Então, polarimetria, interferometria, classificação, pré-processamento, tudo. Então, a gente construiu essa capacitação pensando justamente em não ser um produto introdutório, mas ser um produto que abrangesse a maior parte da comunidade, que é aquela parte que não tem contato com o radar. Então tanto que é um curso que tem quase 100 horas, né, de conteúdo, inclusive vai bater a 100, porque eu já estou montando um outro módulo, né, e a ideia é que você comece nesse ponto inicial de não sei nada, né, e vai descendo o caminho, né, se aprofundando cada vez mais em todas as áreas, e sair dali habilitado a aplicar todo e qualquer processamento e analisar corretamente seus resultados. Perfeito. E é um momento extremamente importante, porque agora em abril a gente vai comemorar 10 anos de Sentinel-1. Exato, 10 uma anos data de importante. colocação em órbita de um satélite na banda C, gratuito, que revolucionou a popularização dos dados SAR, e as pessoas começaram a se apropriar. Até então era algo extremamente restrito. Eu me recordo, quando participava dos simpósios brasileiros de sensoriamento remoto, isso desde os anos 90, eu passava sempre pelas sessões de radar, mas eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos, ou seja, era o pessoal do INPE, era o pessoal da Petrobras, era um pessoal voltado à geologia, né, principalmente à geologia estrutural, que tinha acesso aos dados e fazia as discussões a respeito. Hoje não, hoje a gente já tem uma difusão muito grande dos dados, uma disponibilidade muito grande, então a gente está vendo dissertações, teses sendo divulgadas nos eventos e sendo alimentando, né, os artigos científicos a respeito. E dentro dessa perspectiva, eu considero que a geologia tem uma importância muito grande nesse processo, principalmente quando a gente lembra do Mário Ivan, da conversa que a gente teve com ele sobre o Radam Brasil. Exato. O Radam Brasil foi uma iniciativa que a gente não detalhou muito naquele episódio que a gente falou sobre o histórico, mas o Radam é de uma importância muito grande, porque o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados mapeados por radar na sua quase totalidade, ou na sua totalidade, né? Depois a Amazônia com mais detalhamento, usando avião, ou seja, um sistema aerotransportado, e os trabalhos, como ele pôde nos explicar, eram feitos da forma de fotointerpretação. Né? Radar geologia era um processo muito mais interpretativo do que realmente uma aplicação. Eu me recordo, no Instituto de Geociências, a qual eu sou vinculado, né? Sou professor associado 4, agora em março vou associado 4, agora dia 2 de março, e me lembro que quando eu fazia mestrado,
tinha um colega nosso, geólogo, que estava estudando os dados GERS, e era uma banda só, porque era só uma polarização, e ele trabalhando com aqueles dados, não tinha composição colorida, então tinha que se fazer uma série de pré-processamentos para extrair as questões, e ele trabalhando com aspectos de geologia, mais geologia regional. E aí entra uma questão importante, que dentro das aplicações práticas, o radar tem uma aplicação muito grande hoje em geologia, tanto na parte estrutural, né, como na parte de litotipos, né, diferenciações em função de rugosidades. Eu estava conversando com um estudante nosso, que inclusive fez parte da nossa mentoria recente sobre radar de interferometria diferencial SAR, interferometria diferencial SAR, o Renato, e eu estava falando com ele, porque ele estava dizendo, professor, dependendo aqui do contato, a gente vai ter um material mais argiloso, um material mais arenoso, e isso influencia na vegetação. Eu falei, muito bem, então isso vai gerar uma rugosidade diferenciada que o radar vai captar. Então, é importante, mas, de repente você está usando geobotânica como um processo, mas é uma possibilidade interessante, porque você tendo diferença de vegetação, e aí eu me lembro, por exemplo, de uma das minhas áreas de tese, que foi Niquelândia, você tinha um complexo máfico e ultramáfico. No ultramáfico, você tem uma carapaça silicosa que impede o desenvolvimento de vegetação de grande porte. Já no máfico, aquilo cresce com uma maravilha. É o contrário. No máfico, você tem capim, você tem 2 metros de andropógon, né? O capim fica imenso e tal. E aí você começa, o seu ex-orientador de doutorado, o Osmar, ele dizia sempre, porque nós estudamos a mesma área, né? E ele dizia, inclusive a mesma cena, ele para mina e eu para as áreas de solo, na mesma cena Everest, e ele dizia, olha o padrão geobotânico, é o morro careca e o morro peludo, morro careca e morro peludo. E era a estrutura intercalada de máficos e ultramáficos, e radar mostra isso de forma muito interessante, além de toda a questão estrutural, de falhas, dobras, estruturas, enfim, é bem interessante, né, Gustavo? Até a própria rede hidrográfica, né? Você consegue extrair ali do radar. Então, eu acho que é um dos primeiros elementos, é claro, a depender da cena, que você consegue ali delimitar, né? São os elementos geomorfológicos, né? Quando você pega alguma área com relevo um pouquinho mais dissecado, isso fica muito pronunciado do radar, até por conta da geometria de aquisição, né? De tudo que a gente já comentou. Esses efeitos, eles são perceptíveis no óptico quando você tem uma iluminação ali, né? A depender do horário que você está adquirindo a imagem. Né? Então você tem essa percepção de relevo, mas ela é muito mais pronunciada no radar. E aí a gente consegue fazer essas delimitações, e eu fico imaginando o trabalho lá do professor Mário Ivan e de todos os colegas ali do Radan, e trabalho de fotointérprete, né, em todas aquelas cartas que deviam ser gigantescas, né, em um local onde ainda não tinha-se tanto conhecimento cartográfico assim, né? Inclusive falava-se muito do vazio cartográfico brasileiro, e você ali delimitando todas as zonas e tal, e tentando, fazendo um exercício mental ali até mesmo para imaginar aquilo sem a cobertura vegetal, por exemplo, quando a gente está falando de um domínio morfoclimático amazônico, né? Então, assim, é um trabalho muito complicado. Hoje em dia, isso está mais tranquilo de fazer. Né? Você tem imagens, na época do Radan, você não tinha a resolução de um Sentinel-1, né, de 10 metros aí. Então, assim, hoje fica mais tranquilo de você fazer, e você consegue identificar até para uma pessoa que não tem conhecimento em sensoriamento remoto, né? Você mostra assim uma imagem com uma perspectiva mais macro e com áreas um pouco mais heterogêneas, né, em termos de relevo, ela já consegue identificar, isso aqui parece um morro, né, isso aqui parece enfim, um curso d'água, alguma coisa nesse sentido. E é muito bacana, porque esse visual, ele é muito bem requisitado nessa questão, nessa aplicação para a geologia. Eu estava pensando aqui, eu estava me lembrando, o Radan,
o sistema que eles utilizaram nesse processo foi banda X. Então, a penetrabilidade da onda é muito baixa, ela interage basicamente com o topo de dossel. Então, eu estava vendo também com o Renato, a gente conversando sobre o trabalho dele, ele usando o modelo digital de elevação do TandemX, e também banda X, aí você tem uma informação muito grande do topo de dossel na construção desse DEM. E, recentemente, a Agência Espacial Europeia divulgou umas imagens do ICI, que também é banda X, alta resolução, para mostrar o desmatamento na Amazônia. E você percebe uma variação de textura, porque a coisa vai ficando mais lisa à medida em que você vai tendo a supressão da vegetação, vai tendo corte raso, mas não é tão nítido, tão claro como, por exemplo, na banda L. Mas floresta a gente fala no próximo episódio, porque a gente vai conversar também com o Rubens para, dentro de uma perspectiva mais ampla, a gente tratar essa abordagem. Uma outra área que tem uma utilização muito intensa, né, é a área de agricultura. A gente tem visto muito trabalho. A escolha da banda C para o Sentinel tem muito a ver com isso, com esse monitoramento agrícola, principalmente na comunidade europeia, né? Os testes que foram feitos com o CIRSAR em ônibus espacial, tanto banda X como banda C e banda L, levou a essa compreensão de que você, dentro de ambientes de mais alta resolução azimutal, você teria a possibilidade de trabalhar em áreas urbanas com mais detalhamento, como a gente vê aí em vários, como é o caso da constelação Capella, né? Você vai ter aí uma banda C muito mais voltada para um comportamento mais volumétrico à medida em que os ciclos fenológicos vão acontecendo das culturas, e a banda L para uma expectativa de uma leitura mais específica de florestas, né, por causa da penetrabilidade. Então, eu acho que essas missões dos ônibus espaciais, e aí voltando um pouco no episódio que a gente falou da história, elas delimitaram isso. E aí a gente tem agora em abril os 10 anos de Sentinel-1 e a utilização não só da questão do crescimento, né, da planta à medida em que você prepara o solo, planta e ele cresce até a colheita e que volta a ter um comportamento. Você sai de um especular, mais volumétrico, chega a ter um reto espalhamento do tipo double bounce, né, o refletor de canto, e volta para uma estrutura mais especular. Então, o coeficiente de reto espalhamento é bastante usado para entender essa questão das culturas. Mas também a umidade, né, por causa do comportamento dielétrico, né, e com isso verificar a questão de umidade dos solos, enfim, e também a questão de oscilações ao longo de safras, né, como forma de verificar e fiscalizar o processo principalmente quando há financiamento agrícola nessa questão, né, Gustavo? Assim, tem sido bastante demandado, né, o conhecimento em radar para o pessoal da parte agrícola, né, então, os engenheiros aí e tal, porque ele permite esse monitoramento remoto, primeiro, por conta de todas aquelas questões climáticas e tal. Esse, na verdade, pelo menos com os colegas que eu tenho conversado, que trabalham em empresas voltadas para o agro, a questão, né, da baixa, dessa baixa intimidade com os fenômenos atmosféricos, a depender da banda que você está utilizando, é o primeiro atrativo. Porque às vezes o cara está monitorando uma área que, sei lá, está lá em cima ali, em Roraima, ou ali próximo a Salvador, que é um lugar que cara, é impossível você ter uma série temporal de dados óticos consistente, que cubra um período aí de safras, né? É evidente você pegar igual Map Biomas desde 85, você vai ter alguma coisa. Mas e aí o que acontece é que fica esse monitoramento, ele fica com essa deficiência, né? Porque você literalmente não tem dados. E aí o radar vem para cobrir isso,
né, em um primeiro momento, e aí depois, com o conhecimento, conforme os analistas vão pegando tração no dado, eles começam a fazer análises, né, voltadas para o processamento de radar. Então você faz uma decomposição polarimétrica para identificar o estado o fenológico ali, né, por meio de algum índice SAR de vegetação, né? Isso. Ou a própria decomposição em si, para saber, né, bom, o mecanismo se tem um mecanismo, isso, se tem um mecanismo de retroespalhamento dominante aqui que não é volumétrico, bom, então está no estádio X, no Y, né? Então você consegue entrar nessas camadas de aprendizado do radar e pode inclusive aplicar interferometria. Eu lembro de uma palestra que eu assisti lá no SBSR, eu assisti com o Andrés, que era um pesquisador da Argentina, se eu não estou enganado, acho que era Argentina, que ele estava utilizando interferometria para avaliar essas questões agrícolas, né? Então, com Salcom? Não, era com Sentinel. Isso. E aí ele estava, por exemplo, houve em alguns polígonos, alguns talhões ali, houve um evento de inundação, né? E aí ele utilizou essas técnicas de interferometria para medir o quanto a lâmina d'água subiu em relação aos indivíduos, as plantações, né, os cultivos. Então, assim, e isso com interferometria, né? Então você tem um espectro muito amplo para trabalhar aí com agricultura, a questão do soil moisture, né, da umidade e tal, tudo isso é muito importante para eles e são parâmetros que você consegue extrair com o SAR. Né? Na outra ponta você pode medir, você pode correlacionar tudo isso, todos esses atributos com algum mapa de produtividade, né? E conseguir extrapolar isso, enfim, fazer modelos que consigam aí extrapolar e fazer uma predição, né? Ou entender o comportamento futuro, enfim. Mas está sendo muito demandado mesmo a questão do radar para a agricultura. Eu não só fiz uma mentoria para um grupo, né, do agro no final do ano passado, como também estou num processo de coorientação junto com o professor Lucas Amaral, de um estudante dele que está utilizando o radar, né, na sua dissertação, a Isabela. E é uma coisa interessante porque há uma tendência, isso eu notei de forma muito clara, há uma tendência das pessoas ainda estarem muito presas à questão dos índices ópticos, no caso do pessoal do agro. Eu acho que o agro demorou muito tempo para chegar no sensoriamento, isso para mim é um fato. Eles descobriram há pouco tempo que poderiam usar dados ópticos, aí descobriram que tem uma interferência de nuvens mais intensa e viram no radar uma solução interessante. Porém, à medida em que você vai falando dos índices SAR, eles querem pensar da mesma forma que um índice óptico, que está tendo uma relação microscópica, enquanto que o índice SAR está tendo uma relação macroscópica. Apesar de serem correlacionados, eu mostrei, por exemplo, em séries históricas, as relações entre coeficiente de retroespalhamento e índices, como, por exemplo, o EVI. E funciona, são altamente correlacionáveis. Mas por quê? Porque à medida em que você vai tendo um crescimento da planta e um aumento do verdor dela, aumenta também o coeficiente de retroespalhamento. Ele sai de um especular para um mais volumétrico. Então as coisas estão caminhando não porque ela é mais fotossinteticamente ativa e o radar está vendo isso. Não. Ele está tendo uma compreensão mais da estrutura da vegetação, muito mais da rugosidade do comportamento elétrico. Então, essa chave ainda não virou. Algumas pessoas já perceberam isso, a gente já conversou muito. Temos alguns amigos que trabalham, né? Temos, inclusive, ex-alunos que são, e alunos atuais que trabalham para o agro e que têm no radar uma perspectiva muito grande. Mas é justamente aquela questão dos diferentes pensares em sensoriamento remoto. Você tem que virar a chave. Você tem que olhar para o seu dado de uma forma diferente. E eu queria fechar esse episódio, já que estamos caminhando aí para 30 minutos, e nós estamos tendo extremamente
rigorosos, cumprindo o que nós nos propusemos, que é o monitoramento ambiental, o uso da terra, mas mais especificamente o monitoramento. Por quê? Quando a gente fala de uso, a gente já fez classificação não supervisionada, fizemos live sobre isso. Fizemos análise de textura para ver as diferentes composições usando matriz de co-ocorrência de níveis de cinza com dados SAR. Fizemos análise de change detection utilizando modelo linear de mistura espectral com dados SAR para fazer esse tipo de... Aliás, fizemos com modelo linear de mistura espectral com dados ópticos e comparamos com dados SAR a resposta e deram respostas muito interessantes. Usamos índices também de degradação ambiental, degradação florestal, usando dados GRD e deram respostas interessantes também. Ou seja, tem uma enormidade aí de possibilidades no monitoramento. Fizemos várias análises aí de land use, land cover, uso da terra, mas principalmente degradação ambiental, né, Gustavo? Sim, a questão, o radar, assim como imagem ótica, auxilia demais no mapeamento, né, de uso e cobertura da Terra, e inclusive existem feições que são melhor separáveis pelo radar, né? Perfeito. Eu lembro que eu comentei com vocês há uns trocentos episódios aí que eu estou auxiliando a Andressa, né, uma seguidora nossa, com um artigo onde ela queria comparar algumas classificações, Random Forest, SVM e UNet, e aí eu fiquei com a parte do Deep Learning, né, que é a UNet, e o cubo, o espaço de atributos dela, contempla, né, só Sentinel, Sentinel-2 e Sentinel-1. E aí, a grande questão que a gente está vendo agora é que se na cena existem feições que se separam melhor com o radar do que com o dado óptico, né? Então, o que a gente faz? A gente retira o radar do cubo, reclassifica e vê, opa, aqui, espacialmente, né, em certos locais ele não separa tão bem, em outros ele já separa. Então, o radar ele entra muito bem sozinho, né, como a gente já fez nos nossos workshops e lives aí, mas melhor ainda quando ele está integrado, claro, nesse contexto de classificação, de cobertura da Terra, melhor ainda quando ele está integrado com um dado óptico, né? Então funciona super bem, inclusive na questão do Deep Learning também, né? Então ele consegue pegar esse comportamento agregado, tanto do óptico quanto do SAR, né? E isso tudo com GRD, tá? A gente não testou atributos polarimétricos nem nada desse tipo, mas seria um avanço no estudo, né? Uma proposição, enfim. E fica bem legal, né? Você consegue, inclusive, além de ver essas questões, né, de áreas onde o radar separa melhor do que o óptico, né? Você consegue ver as diferenças entre as classificações também, isso é muito bacana. Você vê lá a classificação baseada pixel a pixel, né? Random Forest SVM, geralmente tem um granulado ali, e o NET não, já é, né, a segmentação e tal, é bem próximo do que acontece com orientação a objeto, até porque o mecanismo é bem parecido. E existem também diferenças do radar estar contido na UNet ou não, e o radar estar contido no Random Forest SVM ou não. Então, tudo isso, assim, pode parecer que são pequenas nuances, né? O detalhe do detalhe, mas que algumas feições isso faz uma diferença, né? Então, você consegue verificar ali separações que modificam, né, a acurácia do seu modelo em 4, 5 pontos, e isso é muita coisa, né? Quando você está tratando principalmente de uma área bastante detalhada. Maravilha. Todas essas questões que a gente discutiu aqui, ou boa parte delas, nós vamos mostrar no nosso evento, o evento que nós vamos fazer de radar descomplicado no dia 6 de março. Tá? Vai ser uma quarta-feira, às 19h30. A gente deve ir até umas 10 horas. Vai ser um evento mais teórico de exposição, tanto de contextos, de conceitos, como também de aplicações práticas. Nós vamos mostrar
como, por exemplo, você pega uma série histórica, faz uma composição colorida e, de repente, você sabe se é uma área que teve uma transição de floresta para área degradada, de área degradada para floresta, ou seja, uma recuperação, ou se manteve constante, como a gente fez no nosso último evento de degradação ambiental na Amazônia, usando dados SAR. Então, todas essas discussões que a gente está fazendo de aplicações mais geológicas, mais de agricultura, essa questão de monitoramento, nós vamos apresentar no evento, e aí está o link aqui embaixo para quem está nos assistindo em vídeo, geosensor.com.br/evento, você se inscreve gratuitamente, terá direito a certificado e também vai poder participar e ver essas questões, além de ter acesso a essa abertura de nova turma da nossa formação PDI-SAR, Processamento de Imagens de Radar de Abertura Sintética. Um curso reconhecido pelo MEC como extensão universitária, com 90 horas aula, e que você recebe esse certificado pela Unopar, né, certificado esse reconhecido pelo MEC, e a gente tem, então, essa abertura dessa turma no dia do evento, durante uma semana. Se você já se inscreveu na lista de espera, como a gente vinha falando nos episódios anteriores, ótimo, você vai ser avisado e ainda vai ter desconto, tá certo? E fiquem atentos, porque na semana que vem, o Rubens Amaral vai estar com a gente aqui para a gente falar sobre uma segunda parte de aplicações práticas de radar, mais voltadas à questão de soluções baseadas na natureza, que é o tema que o Rubens vem tratando aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Então, fiquem bem, se cuidem. Gustavão, um grande abraço, uma boa semana a todos e a você, meu amigo. Tudo de bom. Abraço, professor, e para todos vocês aí, até a próxima semana, que vai ser a semana aí Aliás, já estamos na semana do evento, né? Quando esse episódio for lançado. Então, não, é na outra. Não? Então, quando até a próxima semana, que será a semana do evento, aí, onde eu espero encontrar todos vocês para a gente trocar aquela ideia bacana ali no bate-papo. Maravilha. Grande abraço. Abraço. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.